Olá, eu sou a doutora Tatiana Grossi, especialista em harmonização orofacial, coordenadora da especialização aqui do Instituto RC, e estou aqui novamente para passar mais conteúdo para vocês. Como foi pedido lá na caixinha de perguntas, o tema dessa semana é como afinar o rosto com a toxina botulínica. Você sabia que isso é possível? Nossa, mas como que a gente vai fazer isso? Tem gente que me olhou, regalou o olho, né? O Botox vai afinar o rosto, né? Então, primeiro vamos entender como que isso acontece, né? A gente tem, às vezes, quando o paciente tem uma musculatura da mastigação muito forte, principalmente o músculo masseter, a gente tem uma hipertrofia desse músculo. E quando ele hipertrofia, ele aumenta de tamanho, causando um aumento dessa região onde o músculo fica no rosto. Então, o rosto fica maior de largura e menor de comprimento, porque fica aquele músculo hipertrofiado. Quando a gente aplica a toxina botulínica, né, que é uma neurotoxina, relaxante muscular, nós vamos ter o quê? Um estiramento dessas fibras desse músculo, promovendo um alongamento daquele rosto. Lembra no vídeo anterior que a gente fez a toxina botulínica com a seringa de insulina com a agulhinha menor? A reconstrução de 1 para 1 ainda é recomendado nos casos terapêuticos. Só que, porém, dessa vez nós vamos usar uma seringa de insulina, tá? Com uma agulha 30G de 13 milímetros. Então, essa agulha, ela é bem maior do que a gente usa na toxina estética. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando for comprar a sua seringa para aplicação da toxina terapêutica, caso ela seja removível como essa, sempre optar pela seringa graduada de 2 em 2 e lock. Tá vendo que ela é de rosquear? Por que escolher essa opção aqui? Porque a gente tem a seringa Luer Sleep, que é essa, tá? Essa também é uma seringa graduada de 2 em 2, porém, a seringa Luer Sleep, a gente tem uma perda maior de material, podendo até perder todo o produto quando for realizar a injeção, porque ela não tem essa rosquinha, tá? Nós temos ainda a seringa Luer Lock, tá? De 1 ml também, só que graduada de 1 em 1. Então, se vocês observarem, dessa para essa, graduada de 1 em 1, os skins são muito um pertinho um do outro. Então, às vezes, a gente vai ter muita dificuldade na aplicação. Então, para você que não comprou ainda ou ainda vai comprar o material para fazer a aplicação da toxina botulínica terapêutica, eu recomendo a seringa graduada de 2 em 2 e Luer Lock. A agulha 30G, que é uma agulha mais fina, essa do canhãozinho amarelo, com 13 milímetros de comprimento, certinho? Aí agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode identificar esse músculo que a gente vai trabalhar. Geralmente também esse músculo a gente usa para outros tratamentos, como bruxismo, cefaleia tensional, disfunção temporomandibular. Lembrando que a toxina botulínica ela é um auxiliar nesses tratamentos, não substitui, por exemplo, o uso de uma placa de oclusão, caso o paciente faça uso, tá? Por isso, sempre a importância de um tratamento multidisciplinar e um diagnóstico correto. Então, ó, eu vou pegar essa mocinha linda aqui, e aí vou ensinar um jeitinho bem fácil de você marcar. Nós vamos fazer uma linha do tragus ao canto de boca. Lembrando que é muito importante que você deixe o seu comentário para que a gente consiga preparar sempre um conteúdo de qualidade para você. Já fica de olho na caixinha de perguntas para ajudar a escolher o tema da próxima semana. Um abraço e até lá. Eu, você
um café e muita roça. Tá? Vamos delimitar a borda da mandíbula. E aí eu vou pedir para ela ocluir. Oclui, pode morder, morde. Quando ela morder, eu vou delimitar a parte anterior do músculo masseter, morde, e a parte mais posterior do músculo masseter. Uma dica também para a gente saber se essa marcação foi adequada, eu posso colocar o meu dedo em cima da minha marcação, oclui. Se o meu dedo for para fora, vai, morde. Ele tá vindo para fora, a minha marcação tá ok, tá? Se o meu dedo morde, for para dentro ou morde para fora, significa que eu não marquei a porção adequada do meu músculo, tá? Então, eu gosto de aplicar com 3 pontos horizontais próximo da borda da mandíbula. Tem alguns autores, tá, que fazem aplicação em forma de triângulo com um pontinho aqui em cima. Eu não gosto de usar esse pontinho, porque aqui a gente tem algumas ramificações, tá, do meu músculo risório. E aí o que que acontece? Dependendo do jeito que eu aplicar, se eu pegar uma fibrinha dessa, a boca do meu paciente vai encurtar. Dá um sorriso. Consegue observar? Tá encurtado desse lado, tá? Para evitar que isso ocorra, eu costumo desprezar esse pontinho. Nós vamos trabalhar aqui com esses 3 pontos. Viu que fácil? Tragos, canto de boca, base da mandíbula, porção anterior e posterior do masseter, tá? Agora, vamos lá. Qual é a dose que eu vou utilizar para ter sucesso nesse tratamento? A dose, gente, ela é extremamente variável. Por quê? Ela depende muito do peso do paciente, do sexo, da força dessa musculatura, da quantidade da hipertrofia. E outra coisa muito importante é que muitos pacientes, até que têm bastante hipertrofia, nem sempre são sintomáticos, nem sempre apresentam sintomas de dor por causa dessa hipertrofia desse músculo, tá? Então aqui, ó, a gente pode trabalhar de 5 até 20 unidades por ponto. Tô te deixando linda, tá parecendo um quadro de post-it. Então, ó, cada pontinho, tá? Com 5 a 30 unidades. É uma variável muito grande, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui desde 15 unidades de cada lado até 90 unidades. Quando que eu vou utilizar 5? Quando que eu vou utilizar 30, tá? Aí a gente vai ter que fazer um exame clínico, uma avaliação, e o ideal era que a gente realizasse um exame que chama eletromiografia, que a gente vai conseguir verificar realmente a força desse músculo e depois verificar o resultado da nossa toxina. Mas ele é muito pouco utilizado aqui no Brasil. Então, o que eu recomendo? Para uma paciente sexo feminino, 50, 60 quilos, com uma hipertrofia leve, a gente pode aplicar 5 unidades em cada ponto, a gente vai ter 15 unidades aqui, 15 ali, somando um total de 30 unidades. Se a gente tiver um paciente com uma hipertrofia maior, nós vamos subir essas unidades, tá? Por isso também, gente, que é muito importante você ter o plano de tratamento, anotar todos os músculos e a dosimetria de cada um. Eu já fiz essa aplicação em mim algumas vezes, então também já sofri um pouco esse alongamento. Eu era bem braque, quem é orto sabe, né, que é a face curta, e até hoje pode observar a ação do músculo aqui, ó.
Vocês podem observar uma ação bem forte do masseter. Porém, eu não gosto de fazer aplicações e nem com doses muito altas, porque hoje a gente já tem artigos que essa aplicação contínua, com doses altas, pode causar reabsorção tanto do côndilo quanto do ângulo da mandíbula. Então, sempre avaliar os riscos e benefícios de cada tratamento que você for fazer, tá? Então, aplicamos aqui as unidades que a gente planejou de acordo com aquele paciente. E aí, como que a gente vai posicionar essa agulha? Então, eu mostrei a posição da agulha do Fox Size. Para essa aplicação no masseter, tá? Nós vamos utilizar a seringa em 90 graus. Inserir a agulha toda, tá? Os 13 milímetros. E aí, nós vamos injetar a nossa quantidade de toxina, tá? Por ponto. Vamos 90 graus. Pode segurar direitinho e faz sua aplicação com tranquilidade. Quando você for aplicar no músculo masseter, é importante você observar se a gente não tem uma hipertrofia também do músculo temporal, porque eles são interligados, né? Então, morde, abre, morde. Ó, no caso dela, ela morde. Ela tem uma hipertrofia muito leve do masseter, morde. E aqui a gente observa o temporal mexendo, porém a gente não tem. Se a gente fosse aplicar no masseter, eu recomendaria aplicar aqui também, porque senão a gente acabaria sobrecarregando aqui, tá? Morde. Ó, ela tem a mordida mais forte aqui, morde. Tá bom? Então, no caso dela, como ela até tem aqui uma hipertrofia boa, eu aconselharia fazer a aplicação nesses dois músculos principais da mastigação. Lembrando que a gente tem pterigoideu lateral e medial, mas os que a gente geralmente trabalha é o músculo masseter e o músculo temporal. Também tem outros músculos que a gente utiliza também para o terapêutico, como o occipital, o músculo esternocleidomastoide, o trapézio e o esplênio da cabeça. Tem várias outras aplicações terapêuticas. Lembrando que é muito importante que você deixe o seu comentário para que a gente consiga preparar sempre um conteúdo de qualidade para você. Já fica de olho na caixinha de perguntas para ajudar a escolher o tema da próxima semana. Um abraço e até lá. Eu, você, um café e muita roupa.